Boa noite, gente. Mais uma vez. Que Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer no seu grande amor, na sua grande paz e no grande amor do nosso Pai Criador, que nos enviou à Terra e que nos enviou também há mais de 2000 anos esse mestre maravilhoso, esse professor maravilhoso, que em muitas oportunidades ele deixava as pessoas a se perguntarem o que é que esse mestre está querendo dizer com isso. E hoje eu trouxe esse tema: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Porque quando você começa a ler, tanto na Bíblia como no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem uma estranheza assim, no que você chega até a se perguntar no seu íntimo: Jesus, por que Jesus disse isso? Para quê? E por que ele foi tão grosseiro assim, né? Quando ele faz um convite lá ao moço, e o moço disse: não, mas meu pai desencarnou, faleceu, deixa que eu vá enterrá-lo. E Jesus disse: não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez questão de trabalhar, concatenar, né, ou organizar de forma bem elaborada, bem feliz, vamos dizer assim, porque aí Kardec aproveitou e pegou outros trechos do Evangelho, ou outras palavras do Mestre Jesus, e encaixou nesse mesmo capítulo, onde tem o título Estranha Moral, é o título desse capítulo, mas lá tem 4 itens: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Para quem já conhece Jesus, para quem já conhece o Evangelho, do que foi o Mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E como é que o Mestre falava isso? Para a época, eu acho que foi muito difícil para quem o escutava, né? E por muitas vezes ele era taxado de blasfemador, de que não era o filho do homem, não era o enviado de Deus, né? E por aí vai, a ponto de crucificá-lo, né? Só que eu acho que a crucificação de Jesus já foi por conta de alguém ter percebido o espírito de escola que era o Mestre, e que ele realmente veio atrapalhar muitas condições da época, muitas vidas, né, muitos reinados. Por isso que foi autorizado em dizer: tira esse homem daqui que ele está atrapalhando a gente aqui. Então veio aí a crucificação de Jesus. Mas antes de adentrar ao assunto propriamente dito, eu gostaria de começar nossa conversa lembrando fatos que nós passamos no momento, porque Jesus falou isso há mais de 2000 anos, mas vamos trazer para cá porque não está diferente não, de 2000 anos para cá. Essa estranha moral, ou essa moral estranha, modificou-se talvez muito pouco há 2000 anos para cá. Vocês lembram muito bem, agora no Brasil, recentemente, teve a greve, considerada a greve dos caminhoneiros, né? E que foi aquela luta, e que por essa greve dos caminhoneiros foi crescendo, e muita gente ficou em casa com seus carros, não tinha gasolina, faltou combustível, em alguns supermercados já estava faltando até alguns tipos de alimentos, e foi aquela correria na sociedade brasileira, né? Como nada é por acaso, claro, tirando aqui as questões políticas, partidárias ou políticas públicas, não interessa, mas como nada acontece por acaso, é como se a natureza estivesse nos testando a cada instante.
E ela testa-nos. Não tenham dúvida disso. Quando acontece um tsunami, quando um avião cai, quando uma catástrofe qualquer, muitas vezes não é necessário, como se fosse um teste à humanidade. Deixa eu testar essa comunidade, essa sociedade aqui, para ver como é que estão, se cresceram moralmente ou não. Para quem foi para a fila aqui atrás de gasolina, de qualquer outro tipo de combustível, ou quem não foi, presenciou através da mídia, né, dos telejornais, brigas, agarra-agarra, puxão de cabelos, e bofetadas, e aquela correria, e esse é meu, e eu quero isso aqui. Um litro de gasolina que custaria em média de R$4 e poucos centavos, foi vendido a R$15. Eu soube aí que teve... eu ouvi da boca de uma pessoa, na fila em que eu me encontrava, que ele deu R$50 em 2 litros de gasolina, para poder botar na sua moto. Mas eu tive a oportunidade, gente, de já no finzinho da greve, eu aderi à greve também, porque fiquei em casa com o carro, sem poder andar, a pouca gasolina que eu tinha não podia gastar. Mas já por último, como as escolas começaram a abrir e outros órgãos qualquer, então tinha que se trabalhar, tinha que levar a criança ou as crianças aos colégios. E aí fui para uma fila. Até 10 horas da noite eu pude ficar numa fila. E foi importante porque eu pude presenciar, e lá eu estava analisando, até com um colega meu, encontrei um colega jornalista de profissão, e ele é evangélico, e a gente estava até comentando isso. O quanto a humanidade está tão desumana, porque era brigas e mais brigas, e quando chegava a gasolina naquele posto, era interessante, gente, o egoísmo ainda nosso, o egoísmo da humanidade. Se eu estiver com a minha mesa farta, se eu estiver com a minha janta farta, eu não quero saber se o vizinho está sem janta, está sem dormir, porque está com fome há vários dias. Para mim não interessa. O que interessa para mim é a minha mesa farta, a minha família está farta. O vizinho aqui, ó, que se vire. E eu pude presenciar isso, o egoísmo ainda nosso. Pessoas que ia buscar gasolina para encher o tanque do seu carro, mas quando enchia o seu tanque, não lembrava dos outros que estavam naquela fila enorme. Abriam a mala do carro, muitos vinham em caminhonetes, trazia tambores e mais, acho que o que tinha em casa de caldeirão, de tambor, de tudo, eles traziam para encher. E ali eles ficavam vibrando quando um jogador faz um gol, tipo um jogador faz um gol que faz aquela vibração, como se dissesse assim: eu estando com o meu tanque cheio, estando com meus carros fartos, o resto que se vire. E aquilo me começou a doer. E aquilo me começou a lembrar do Evangelho, das palavras de Jesus. E foi quando eu me despertei para esse tema, porque eu comecei a me lembrar de, meu Deus, como nós, a sociedade, a humanidade deste planeta, ainda está morta. Como nós somos espertos para uma coisa, dentro do nosso egoísmo, mas estamos mortos-vivos. E aí vem a desgraça da humanidade. E aí vem o sofrimento da humanidade ainda. E aí, longe da felicidade ainda aqui. Porque ainda estamos mortos. Então, vocês lembram também, eu não sei se passa em outros canais abertos, mas pelo menos quem tem canal fechado, eu assisto muito na Globo News, não fazendo propaganda aqui. Obrigado. Passa
uma chamada, não é propaganda não, gente, porque aquilo não vale ser chamado de propaganda nem publicidade, que tem que ter o respeito às pessoas e à situação. Mas passa uma chamada dos Médicos Sem Fronteiras, vocês lembram? E começam a passar aqueles nossos irmãos da África, de outros países, aquele sofrimento, crianças amputadas, crianças... Olha, quando aquela chamada passa, eu me coloco ali e tenho vergonha de mim mesmo. Porque eu digo, meu Deus, como eu não estou fazendo nada, Senhor. Tu me mandasse para cá e eu não estou fazendo nada. Quando a gente vê uma situação daquela, deplorável. E nós não estamos nem aí, ó. O que importa para mim é que o Brasil faça gol e pronto. É isso que eu quero saber. Que o Brasil seja campeão. Que os nossos irmãos que estão ali naquele sofrimento, que se danem. Inclusive hoje fez Vitor Moura. Pois é. Então aí a gente começa a perceber o quanto nós ainda estamos distantes do que nos passou o Mestre. Enquanto nós somos mortos vivos. Vivos para algumas coisas. E mortos para o principal, que é a caridade, que é o amor ao próximo. E assim mesmo, que a gente esquece até de nos amarmos. Então, nesse capítulo 23, Kardec colocou: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos, não vem trazer a paz nessa divisão. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, e a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Depois Jesus diz, continua: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. E continua o mestre: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá de herança a vida eterna. Mas Kardec teve a preocupação de explicar isso aí. Peraí, Jesus, um amor puro, vida plena, né? Vem mandar a gente odiar nossos pais, deixar marido e mulher e... Peraí, o que é isso? Deixar os mortos enterrar seus mortos? Kardec teve a preocupação de fazer a pesquisa. E ao pesquisar, veio a questão das línguas da época, né? Do grego, do hebraico e por aí vai. Então, o uso do verbo aqui é mais a questão, mais a questão de tradução. Alguns tradutores colocaram odiar, mas esse odiar é no sentido, Jesus não falou odiar quando se vai para a pesquisa do verbo correto. Era no sentido de amar mais ou amar menos. Não é que Jesus disse que você vai ter que mandar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, e não sei para onde que eu vou, para não sei para onde seguir o Cristo. Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis apenas dizer: olha, eu quero a igualdade. Ama teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, teu marido, teu vizinho, teu desconhecido, e ama a mim também. Porque depois, em outro momento, Jesus fala do primeiro mandamento e do segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Foi isso que ele respondeu, né? Quando foi perguntado: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se Jesus fala isso, o primeiro mandamento e o segundo mandamento, como é que ele depois vai mandar odiar o próximo?
que é seu filho, seu pai, sua mãe, ou o vizinho, ou o desconhecido. Então está claro aqui, né? Que Jesus falou nesse sentido, não pode se amar mais ou menos. Ama por igual, né? Ama por igual. Ou seja, ele veio nos mostrar como era para nós vivermos em harmonia. Se nós vivêssemos em harmonia, não estava esse inferno que ainda se encontra no planeta que nós moramos. Este inferno social e este inferno individual dentro de cada indivíduo. Por isso que muitas vezes a gente se desespera, porque a gente se inferniza à toa e poderia estar nessa harmonia perfeita de amar-se, amar primeiro o Criador, acima de tudo, amar-se a si próprio e não ser egoísta, amar a todos por igual. Era como se fosse uma orquestra. Lembra uma orquestra aí, ó? Todo mundo com seus instrumentos diferentes, mas todo mundo em harmonia naquela sinfonia, naquela música. E sai a canção mais bela, sai a música mais bela por conta daquela harmonia. Imaginemos se a humanidade já fosse como uma orquestra, gente. É no céu, né? Nós estávamos vivendo já. E depois Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que eu desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, enquanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Por que Jesus veio trazer a divisão? Ele veio trazer a guerra, ele veio trazer a... Não, como está escrito aqui, como ele disse, não. Também porque Jesus não era o homem da guerra, ele não era o homem da espada. Ao contrário, ele era o homem que mandava guardar a espada. Ele era o homem que pregava, que pacificava, que condenava as guerras, né? Então, como é que ele ia dizer isso? Mas ele falou no sentido de dizer o seguinte: eu sou a boa nova, eu sou a diferença, né? Então eu vou provocar a humanidade. Por conta de estarmos embebidos, né, no nosso mundo e no nosso mundinho, né, de cada um, quando Jesus chegou com a diferença, começou a guerra, começou a divisão, começou as espadas se trocarem. Não é assim que acontece. Por exemplo, eu posso não conhecer o Espiritismo, mas se eu chegar para a minha família hoje de uma religião, e aí eu digo: conheci a doutrina espírita e eu vou seguir, tá? Já começou, já provocou ali uma divisão. Não, você tem que continuar católico, porque é o católico que salva e não sei o que, tal. O espiritismo é coisa do diabo e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, começou as divisões, começou as guerras ali. E aí está em você, está em mim, em discernir o que é bom para mim e o que é bom que eu serei capaz de aprender para trocar com o outro, para também fazer o outro bem, para também fazer o outro feliz. Então Jesus, fantástico, Jesus não disse nada errado, nós que entendemos errado. E até hoje praticamos ainda o erro, os erros. Então a divisão que Jesus quis falar é nesse sentido. Uma casa que tem 5 pessoas, pode observar, tem o ateu, tem o protestante, tem o católico, tem o espírita, tem o bandista, tem o que não quer saber de nada, e por aí vai. Normal. Tá? Agora, é o que eu disse, cada um siga o que acha que é o melhor para você e o que é capaz de crescer naquilo. Muito embora tendo os cuidados, quando Jesus veio advertir, como foi lido no Evangelho, na questão de deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Por quê? Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele comenta esse trecho, através de Chico Xavier.
E é bem interessante o comentário de Emmanuel, eu vou até fazer questão aqui de ler. Jesus não recomendou ao aprendiz deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença, diz Emmanuel. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Entenderam? Fulano está vivo e não morreu ainda. Eu sou um vivo morto. É isso aqui que Emmanuel quer dizer. E é isso aqui que Emmanuel interpreta o que Jesus quis dizer ao moço lá. Quando ele disse, deixa eu enterrar meu pai. E não é que com isso Jesus menosprezou o pai do rapaz, o corpo do pai do rapaz. Não. Ao contrário, ele respeitou muito bem. Mas Jesus, ele chamou, ele advertiu, como se ele dissesse assim, meu irmão, seu pai já desencarnou, é apenas o corpo que está ali, deixa lá que o pessoal vai enterrar ele lá. Segue-me porque te acorda. Jesus, nesse trecho aqui, ele está nos chamando para o despertar, para o acordar. E que esse acordar que nós estamos adormecidos. E por isso, os nossos sofrimentos. Por isso, a falta de entendimento do que vem a ser o caminho do Cristo. Dá a entender que Jesus foi grosso aqui, né? Não, deixa para lá o cadáver lá. Ah, mas quer dizer que o meu pai, minha mãe, meu irmão, um parente meu morre e eu não posso ir ao enterro, não posso... Não é isso. Mas aquele espírito que desencarnou lá, o pai do rapaz, Jesus já sabia da situação dele, claro, e não vou aqui julgá-lo, nem o Cristo julgá-lo, que era a palavra dele, só o Pai, né? Mas vamos que Jesus já compreendia a situação daquele espírito que desencarnou, talvez não estivesse nem lá mais, já estivesse até do lado ali de Jesus, junto do filho lá, e o filho não via, mas Jesus tinha o seu poder de ver. E que Jesus advertiu ao filho, homem, te acorda para Jesus, não é isso que a gente costuma dizer nas nossas brincadeiras, no nosso dia a dia. Homem, te acorda para Jesus, que a vida está se passando, hein? Então é isso que Jesus quis dizer. Não, siga de nome, porque aquele rapaz poderia desencarnar a um minuto, a um segundo, e perdia talvez a oportunidade de ter se convertido ao caminho maior. Como vem aquele outro trecho do Evangelho do rapaz que diz, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu vender minhas coisas tudinho, aí depois eu venho te seguir. E foi contado aqui numa palestra, inclusive, né, de que um mês depois aquele rapaz desencarnou. Olha, isso acontece muito. A gente dá muito tempo ao tempo. E Emmanuel diz, transfugas ou foge da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulha-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Isso é Emmanuel falando ainda do vivo morto. E nós que estamos em pé aqui, vivo, mas que estamos mortos, adormecidos. Se a morte chegar agora aqui, não sei o que é de mim. Depois do outro lado, que eu estava morto. Vai dar um trabalho para me acordar lá, viu? E vai ser muito doloroso, inclusive. Então é esse cuidado, essa advertência que Jesus nos faz. E continua Emmanuel. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aí Emmanuel aqui nos chama também.
Aprende a participar da luta coletiva. Lembra do que eu falei no início? Divida a gasolina com o outro, rapaz. Não leve só a gasolina para você, o botijão de gás só para você. O vizinho precisa também. Divida o sofrimento com o outro. Vai lá. O irmão perdeu entre aspas, um parente, um ente querido. Vai lá, conversa, pergunta se está precisando de ajuda, que seja financeira, que seja moral, que seja de uma prece. Vai lá. Os nossos irmãos médicos sem fronteiras estão precisando de voluntários. Por que eu não tenho a coragem de me oferecer? Porque eu não posso, eu tenho que terminar não sei o quê, eu tenho que esperar a minha aposentadoria, eu tenho que fechar a minha poupança, porque olha como nós estamos mortos. E Emmanuel nos chama. Te acorda também, meus irmãos. Te levanta. E Emmanuel diz: não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos os usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo que muito os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, Emmanuel é bem direto aqui. Sim, aí o vizinho morreu, o meu parente morreu, vamos enterrar, vamos fazer a caridade de enterrar o corpo, tal, de velá-lo, aquela coisa toda aquela, né? Mas isso é cultural, isso é preciso. E não vai deixar o defunto lá, né? Apodrecendo lá e fazer a caridade, ninguém vai passar a noite no velório. Não é isso. Tem que fazer isso. Mas que nós, inclusive através daquele desencarne, daquela pessoa, daquele conhecido, daquele amigo, daquele parente, que nós possamos nos perguntar: meu Deus, por que está acontecendo? Por que aconteceu? Para que a gente comece a se despertar também. Eita, fulano desencarnou, vou desencarnar também um dia, não sei quando, pode ser daqui a pouco. Então Emmanuel faz a advertência: cuida da vida espiritual, te acorda e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Joana de Ângeles, no livro que eu até recomendo para vocês, gente, quem puder lê-lo, está lá em PDF também na internet, no livro O Homem Integral, e no livro Desafios, ou seja, Vida, Desafios e Soluções. São livros fantásticos de Joana. Joana nos fala o seguinte: a fase inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, é a do sono. Por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem, conforme sintetizou com muita propriedade o eminente filósofo espírita Leon Denis. E prossegue com a imensa capacidade da intuição do anjo, adquirindo novas experiências sem cessar, infinitamente. O ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciam o desenvolvimento, o contínuo despertar. Aí Joana diz: despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo que procede das faixas por onde transitou, libertando-se do marasmo. Ou seja, 2000 anos se passaram e ainda estamos no atavismo, no marasmo. Será que a gente se acordou? Será que a gente se despertou? É algo a nos perguntarmos. E eu quero que a gente saia daqui hoje nos perguntando, dentro de cada um de nós: meu Deus, será que eu estou pelo menos me esforçando a me despertar, a me acordar, a sair desse sono? Porque eu não sou mais vegetal, eu não sou mais
mineral. Eu já estou no reino hominal para chegar à angelitude. Mas será que eu não estou dificultando em cada minha existência? Por que eu não avanço logo? Para não ficar essa bola de ping-pong, vai e vem, encarna, desencarna, e a gente dando tempo ao tempo e continua do mesmo jeito e não acresce nada, né? Então, não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir. Está dormindo, adormecido, caracterizando estados existenciais das criaturas. Certamente, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do si. Olha o que Joana nos convida. Para a conquista do si. Mas a gente confunde essa conquista do si. Eu quero o meu carro novo, eu quero a minha poupança nova, grandinha lá no banco, eu quero isso, eu quero não sei o que. Não é isso, essa conquista do si. Porque isso acontece, isso vai aparecendo, isso vai acontecendo no decorrer. Que aí você não vai ficar no marasmo também de não se intelectualizar, de não estudar, de não trabalhar, que aí já vem para a lei do progresso e por aí vai, né? Não. Mas o cuidado maior aqui, o chamamento maior aqui do Cristo é para o reino espiritual. E ele até advertiu: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo te será acrescentado. Mas como é que a gente faz? A gente inverte. E por isso o nosso sofrimento, gente. E por isso que eu sofro e não sei o porquê. E por isso que eu recorro a espírito, a cartas, a tudo que for, que tiver lá uma plaquinha, resolva seus problemas aqui, não sei o que, financeiro, de casamento, de não sei o que. O cara vai de bicicleta, vai a pé, arruma dinheiro emprestado e vai. E não vai ser resolvido nunca os seus problemas. Porque esses problemas foram criados por mim, por você próprio, por mim próprio. É eu que tenho que me resolver, eu que tenho que me acordar com Jesus. Os gurus pode até ser um analgésico. Quando a gente tem uma dor que toma um analgésico, não passa, né? Mas de amanhã, de madrugada, você dorme, quando você acorda está com a mesma dor. Porque não curou, não foi em cima com o remédio correto, certo? Os gurus podem ser um bom analgésico, momentâneo. Assim como as fugas na bebida, nas drogas, são fugas, mas não vai lhe resolver, ao contrário, vai lhe complicar mais. Então nós somos danadinhos para isso, para querer buscar nos outros as situações dos nossos problemas. E Joana continua. Outras vezes, alguns que pretendem o acordar da consciência busca os gurus, isso que eu falei, famosos em cada época, a fim de que eles pensem e ajam seu esforço pessoal dos que se fazem seus discípulos. Desse modo, estimula-lhes a paralisia dos braços e do corpo. Desse modo, estimula a gente. Eu tenho fulano de tal que é médio. Eu vou lá, então eu vou ligar para ele. E a moda agora é essa, né? Eu vou ligar, fulano, eu estou tão ruim assim, olha, ore por mim, reze por mim, então vá para a missa, ore por mim, eu vá para o culto, ore por mim, não sei o que. Aí o sujeito está lá de braços acomodados, sentado no sofá, e aí? Né? Ou então vou para o centro espírita e quando sai, pronto, vou para a igreja qualquer, me curei, volto para o mesmo, blá 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 que eu vivia. Meus irmãos, não é por aí. Por isso a advertência do mestre. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Se nós analisarmos, estamos todos mortos vivos. E é preciso que nos acordemos, que nos despertemos. Porque senão, milhões e milhões de reencarnações vai vir acontecer e eu só estou gastando material da Terra, o pó da Terra, ectoplasma, né? Complicando mais o meu perispírito e por aí vai. Ou a gente se acorda para Jesus, ou a gente vai
ser um morto enterrado. E continua Joana no livro O Homem Integral, que eu achei bem interessante. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem, soterrados no íntimo, é a razão de sua existência corporal no momento. Encontra-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu rumo. Mas aí vem a consolação. Eita, eu estou condenado mesmo, eu já estou morto, vou para casa agora vivo, andando, mas eu estou morto, porque o palestrante disse lá que eu estou morto, não vale nada, já estou no fogo do inferno. Não, gente, não é por aí, não é por aí, porque aí, nós que conhecemos a doutrina espírita, vem a misericórdia do Pai, do nosso Pai Criador. Através de quê? Da lei da reencarnação. E Joana é bem enfática aqui quando ela diz: buscar os valores que lhe dormem, soterrados no íntimo, é a razão de sua existência corporal. Neste momento que eu estou encarnado. Então, eu tenho chance, gente. Agora. Eu posso me tocar e me acordar para Jesus, me acordar para a vida verdadeira, a vida eterna. Olha como Deus é perfeito. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade de hoje. Não é assim? Trabalha no mesmo labor e recompõe dentro dos passos, mantém os mesmos desinteresses, conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos desparecimentos nos bares, nos clubes, na televisão, no jornal, no sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Nesse íntere, realiza férias programadas, visita lugares e tal. O que é que Joana quer dizer? Que a gente continua os mesmos de 2000 anos atrás. O que eu já falava? As fugas. Estou na solidão, depois não está na solidão, depois não está. Eu vou para um bar, vou ligar a televisão, eu vou entrar no mundo das drogas, eu vou entrar no mundo da prostituição e por aí vai. Você está cada dia morrendo, sendo morto vivo. E o que poderia ser feito ao contrário? Não, eu vou procurar uma casa religiosa, eu vou ler um livro bom, que me fortaleça, que me cresça, tá? Eu vou conversar com um vizinho que tem uma boa conversa, eu vou pedir opiniões a quem pode me ajudar, me a crescer. Mas infelizmente a gente costuma no nosso eu, no nosso si, buscarmos essas fugas que nos deixam infelizes. Seguindo as pegadas de Jesus, o apóstolo Paulo repetiu a proposta do despertamento inúmeras vezes em situações diferenciadas, de acordo com o estado de adormecimento em que se encontravam seus ouvintes ou interessados na sua mensagem. E João de Ângeles. E nós sabemos da história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um dos que despertou. Estava morto. Só que para ele se despertar foi preciso acontecer tudo aquilo que a gente sabe. Cegou, Jesus falou, porque me persegue, Saulo, tal. Mas depois ele se acordou, revigorou a vista e tornou-se um pregador do Evangelho de Jesus, levando às outras pessoas a necessidade do despertar, assim como ele se despertou. Acho que é melhor fechar a porta, Fábio. Então Paulo de Tarso é um grande exemplo, e Joana de Ângeles faz questão de lembrar aqui em seu livro Desafios e Soluções. O estado de sono é paralisia da alma. Olha como Joana é direto aqui. O estado de sono é paralisia da alma, peso na consciência individual e prejuízo na coletiva, que compraz, no entanto, a todos quanto fogem, consciente e inconscientemente, dos compromissos mais graves para com si,
assim como em referência à sociedade que explora e perturba com a sua dependência. Ainda examinando a problemática do sono, e esse sono aqui não é referente a dormir não, né, gente? Daqui a pouco a gente vai dormir. Não, esse sono não. É o sono do adormecimento, do que falou Jesus. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu está morto. Tu está um morto vivo. Você acorda, rapaz, sai desse sono. Aí Joana diz o seguinte: ainda examinando a problemática do sono, Paulo exclamou em outra carta que dirigiu aos Efésios: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. Foi Paulo quem disse. Está lá em Efésios, né? Evidentemente o apelo é dirigido àqueles que, embora vivendo, são mortos para a realidade do si. Eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. Permanecendo em estado de hibernação dos valores admiráveis da sua imortalidade. Isso é muito forte. Aí Joana continua, para nós concluirmos: transitam pelo mundo os mortos para as emoções superiores, encharcados das paixões, a que se aferram em terrível estado de intoxicação, padecendo-lhes as injunções martirizantes. São cadáveres que respiram em uma alegoria evangélica. Ou seja, o que eu acabei de falar, vivos mortos, somos cadáveres que respiram. Estamos vivos, mas no entanto estamos adormecidos. No entanto, estamos no sono do engano, no sono do engodo, que esse mundo bom nos oferece, e é bom. E que eu prefiro, não, deixa eu aqui mesmo, tá bom demais, eu não quero melhor do que isso não. Quem passa por mesa mediúnica sabe o quanto o sofrimento é grande de irmãos nossos que estão do outro lado, porque viviam dormindo aqui, no bem bom, e lá ainda querem às vezes dormir de novo lá. Não querem se acordar não, Pai de Jesus. Tem uns que não querem não, tem uns que querem. Cedem com facilidade. Mas que todos vão ter a oportunidade. Como diz Joana, essa oportunidade que tu estás tendo agora nessa encarnação é para que tu se levante, se desperte. Mas acontece muito isso. A gente, além de estar adormecido aqui, quando desencarna, na surpresa do desencarno, continua lá, achando que está bem, que está no bem bom. Me deixa aqui, não me tire daqui não, porque eu estou gostando. Olha como é difícil, gente. E olha como nós temos que nos despertar realmente. Aí Joana diz: o seu despertar é sempre doloroso, porque se lhes torna difícil abandonar os hábitos doentios e adotar novos comportamentos, que a princípio se fazem incomuns, incompletos, sem sentido. Quando está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. O seu despertar é sempre doloroso, porque se lhes torna difícil abandonar os hábitos. Olha o que Jesus disse: eu vim trazer a espada, a divisão, tal. É nisso aqui. Não, me deixa aqui, eu não quero conhecer esse Jesus não. Vá para lá, eu vou para a minha festa, eu vou para a minha balada. Isso é conversa. Não é assim que acontece? Eu já fui assim quando jovem. Achava que era daquele jeito todo o tempo, não ia envelhecer, cair os dentes, engilhar, né? Beleza. Não é que com isso eu estou dizendo que eu me despertei não, porque eu ainda estou adormecido. No meu egoísmo, no meu... Né? Tá entendendo? Mas infelizmente, gente, é assim que ainda acontece conosco. Mas está aí o Evangelho, está aí o chamamento do Cristo. E para encerrar mesmo agora, viu gente? Ainda terminando com Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o destino da criatura é a liberdade para onde segue com os olhos postos no futuro,
Ser livre significa não depender, optando pelo que lhe constitui emulação para a vitória, não ter passado, nem inquietar-se pelo futuro, vivendo amplamente o presente em transportes de paz e alegria. Olha como a gente dá para viver nessa paz e nessa alegria, mas a gente se inquieta, principalmente nas coisas materiais. Não vou ficar sem gasolina não, que o vizinho fique lá, e que o melhor emprego seja o meu, e eu quero passar no concurso em primeiro lugar, porque o outro pode ficar no finalzinho, pronto. Aí eu também, a minha família todinha estando empregada, o resto pronto, né? É assim ainda, a gente se inquieta, e por isso que a gente vive nessa infelicidade, porque aí vem o medo do outro tomar o seu lugar, aí começa a criar o ódio, começa a criar as raivas no setor de trabalho, dentro da sua própria casa, na sua própria família, começa a criar as disputas, né? E começa a criar o medo de você perder o que adquiriu já. Aí vem o bandido, vem o ladrão, com todo respeito, o nome bandido, vê o nosso irmãozinho equivocado, porque não conseguiu também, aí vou tomar de quem conseguiu, e leva e deixa você atordoado, mais doido ainda, mais morto ainda, né? E que muitas vezes você não se desperta. Infelizmente ainda é assim. Maria de Magdala despertou da loucura em que se encarcerava, de Joana de Ângeles. Ao encontrar Jesus, se transformou-se totalmente. Paulo de Tarso despertou após o chamado de Jesus e nunca mais foi o mesmo. Francisco de Assis aceitou o convite do mestre e renasceu, abandonando o homem velho e tornando-se cantor da natureza. Aí ele cita, Joana cita vários outros personagens aqui, personagens no bom sentido, claro, Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, René Descartes, e muitos outros nos vários campos do pensamento, da ciência e da arte, da religião e do amor. Após despertarem de Joana de Ângeles, após despertarem para a realidade, alteraram a própria rota e ergueram a humanidade para um patamar de maior beleza e de mais ampla felicidade. Olha quando a gente se desperta. Além de nós nos elevarmos, a gente eleva o outro, porque a gente está feliz, está na felicidade plena do reino divino. Quando Jesus diz, constrói primeiro o reino dos céus. E aí você tem tanta alegria dentro de você, que você não quer ver o sofrimento, mas o outro. Você chega para ajudar o outro, tirar o outro daquele sofrimento. Fulano, acorda para Jesus, né? Acorda para Jesus. A vida é um poema de beleza, de Joana de Ângeles, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Não é lindo isso? A vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. E para fechar, com chave de ouro, ele não podia esquecer e nem deixar de lado, que é através dele, é por ele. O nosso despertar, o nosso acordar, sair da nossa sonolência. Vai dormir daqui a pouco, mas dormir o sono é necessário, mas que mesmo no mesmo domingo, que nós estejamos acordados. E diz Joana de Ângeles, sempre desperto, Jesus é o exemplo máximo da conquista de si. Que Jesus nunca adormeceu, Jesus nunca dormiu, Jesus nunca foi um vivo morto. Ao contrário, ele veio nos chamar para nos acordarmos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sair daqui hoje com essas perguntas de nós. Ou se ainda a gente não souber, que peça ajuda à espiritualidade, os nossos anjos de guarda, ao Mestre Maior. Me desperta, por favor. Me acorda, por favor. Me tira desse sono, por favor. Muita paz. Essas palavras foram muito inspiradoras. Nos instigam até a querer estudar e pegar o Evangelho agora e se aprofundar no assunto, porque o assunto que você escolheu realmente ele propicia a estudar mais, porque
deixar os mortos, que enterrem seus mortos, né? Amar menos seu pai, a sua mãe, seus próprios irmãos, realmente é uma moral estranha, como diz mesmo no Evangelho. Mas o que Jesus queria de nós, e ainda quer hoje, 2000 anos depois de ele ter vindo à Terra, é que nós possamos cuidar primeiro do nosso espírito, para depois das coisas materiais. Né? E como você mesmo citou, isso está até nos mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro a Deus, depois o próximo, por último a nós mesmos.